Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Boa noite, amigos. Boa noite a todos que conosco convivem e que estão conosco em todos os evangelhos da nossa casa. É com grande carinho, com grande gratidão que estamos aqui mais uma vez para realizar o evangelho que estaríamos realizando na nossa casa espírita, na Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Esse evangelho acontece sempre às 19 horas lá. Porém, com a pandemia e estamos todos guardadinhos em nossos lares, nós estamos fazendo as lives, né, para que possamos continuar atendendo às nossas necessidades, que são muitas de todos nós, né, mas que oportunizando que muitos outros espíritos também deste momento de luz que é o Evangelho em nossas vidas possam participar. Então, o Evangelho, como todos sabem, acontece da seguinte maneira. Nós vamos fazer a prece inicial, depois vamos fazer a leitura do texto do Evangelho, as reflexões, os comentários, as reflexões, e depois faremos o passe que é dado à distância pela equipe de passista da nossa casa, que já estão apostos para a realização desses passes, e depois as vibrações e a prece final. Então, nesses momentos em que nós estamos todos aqui reunidos, né, gratos pela oportunidade, recolhidos em algum canto tranquilo para podermos realmente nos entregarmos a este momento de evangelho em nossas vidas, trazendo como reflexões importantes para nossas transformações que precisamos fazer neste mundo em que estamos encarnados. Então vamos iniciar com a nossa prece, que nós possamos estar tranquilos, harmonizados conosco e com o nosso lar. Vamos imaginar Jesus adentrando pela porta da frente em nossos lares, acompanhado de todos os seus mensageiros de amor que com ele venham participar deste evangelho, trazendo tantos espíritos queridos desencarnados, tantos familiares queridos e tantos outros espíritos que, como nós, necessitam do Evangelho de Jesus para despertarem para a vida imortal do Espírito que somos. Jesus, em adentrando os nossos lares, que a tua luz imante o nosso lar de paz, de alegria, de vibrações salutares, envolvendo cada cantinho dele, para que os espíritos desencarnados que também cuidam dos nossos lares, ou algum irmãozinho necessitado também seja atendido e fortalecido para poder acompanhar esse evangelho nesta noite. Rogamos, Jesus, que abençoe os nossos entes queridos que aqui se encontram. E também se aproximando de nós, com o seu olhar meigo e carinhoso, estendendo os braços num abraço fraterno para cada um de nós. Nos envolve, nos fortalece, para que possamos estar tranquilos para recebermos a sua palavra, Jesus, em nossas vidas e em nossos lares. Te rogamos que seja conosco, nos intuindo, nos amparando nesses momentos, Senhor. Que assim seja. Então, vamos iniciar a nossa leitura do Evangelho, né?
Segundo o Espiritismo, nós estamos fazendo o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas, e dentro deste capítulo estamos no item Os Falsos Profetas da Erraticidade. Quem trouxe essa lição para nós é Erasto, discípulo de São Paulo, em 1862. E nós dividimos a lição em duas partes. A semana passada nós fizemos a primeira parte, que foram os primeiros quatro parágrafos, e agora nós vamos fazer o restante. Mas para que a gente possa, para que a gente possa compreender esses outros parágrafos, eu vou ler só o início dele aqui do parágrafo, né, do parágrafo dos 4 primeiros, que é para a gente entrar na sintonia e poder compreender o que mais Jesus vem nos esclarecer, através de Erasto, esse amigo querido do plano espiritual, que é mensageiro de Jesus. Então ele fala assim para nós, logo no início dessa lição. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também e muito mais numerosos entre os espíritos orgulhosos, que fingindo amor e caridade semeiam a desunião e retardam o trabalho de emancipação da humanidade, impingindo-lhes os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. São eles que semeiam os germes das discórdias entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros e a se olharem com prevenções. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que por toda parte a luz se apresente ao lado das trevas. Então, assim, ele veio trazer para nós que, por que ele fala que também na erraticidade existem esses espíritos, né, que se julgam, se dizem profetas, né? Porque somos nós desencarnados, né? São espíritos que já viveram na Terra e assim procederam aqui na Terra. E quando chega no plano espiritual, continuam sendo os mesmos espíritos que vão ser esses falsos profetas, continuar a ser. E se existem aqueles que abrem a guarda, que abrem o seu coração para esses falsos profetas, eles se ligam. E aí nós temos como verdade aquilo que recebemos. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que lemos para não nos perdermos dos ensinos do Cristo. Então, e outra que ele fala aqui é que quando há uma mensagem de Jesus, ela não vem somente num lugar. Ela vem em diversas casas espíritas, através de diversos médiuns, em diversas cidades, em diversos países. Por quê? Porque a verdade é uma só e ela deve ser para toda a humanidade e não unicamente restrita a um grupo de pessoas, de médiuns, de trabalhadores. Não. A verdade, ela se expande. Então, nós precisamos tomar muito cuidado quando achamos que recebemos algo e que só nós podemos receber aquelas mensagens, porque muitas vezes os espíritos dão nomes de espíritos importantes, que foram assim, que foram até de Jesus dão nome. E foram, muitas vezes, dão nome dos discípulos, dão nome de, tipo, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Joana de Ângeles e tantos outros espíritos que a gente sabe que é de escola, que são espíritos de luz já iluminados, que nos auxiliam com suas palavras, mas trazendo a sua percepção. Só que se nós estivermos atentos, se nós tivermos o mínimo de conhecimento da fala desses outros espíritos, de leituras, logicamente, nós vamos perceber
que essas não são verdades, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve, porque depois nós replicamos aquilo que falamos, que ouvimos, como sendo verdade, né? A gente precisa tomar muito cuidado para que não nos tornemos falsos profetas também, que a gente já viu na lição anterior que vinha falando sobre isso, né? Quais são as características do verdadeiro profeta, né? O que eu falo, né? O que eu falo, como eu falo, né? Eu tenho que tomar cuidado para não distribuir aí palavras que, né, não dizem nada e muitas vezes dizem muitas inverdades. Aí agora nós vamos entrar no 5º parágrafo para começar a lição de hoje. Repeli impiedosamente todos esses espíritos que se manifestam como conselheiros exclusivos, pregando a divisão e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que tentam impor-se a pessoas fracas e crédulas, prodigalizando-lhes louvores exagerados, a fim de fasciná-las e dominá-las. São geralmente espíritos sedentos de poder, que, tendo sido déspotas no lar ou na vida pública, quando vivos, ainda querem vítimas para te tiranizar depois da morte. Em geral, portanto, desconfiai das comunicações que se caracterizam pelo misticismo e pela extravagância, ou que prescrevem cerimônias e práticas estranhas. Há sempre, nesses casos, um motivo legítimo de desconfiança, né? Mas quando ele fala aqui para nós, que para a gente tomar cuidado, que muitas vezes os espíritos pregam o distanciamento das pessoas, a divisão dos grupos de trabalho, né? Afasta aquele espírito, aquela pessoa do trabalho que ela já desenvolve no templo religioso que ela está. Por quê? Porque a fascinação faz com que aquele médium se sinta tão poderoso que ele acha que o grupo não atende à necessidade dele, né? E que ele precisa se desenvolver de outra maneira. E aí ele se afasta, se perturbando mais ainda o seu próprio psíquico, né? Sua psique, como falou o outro. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as comunicações. Devemos ouvir, o que for bom a gente tira como uma reflexão, e o que não é, nós vamos deixando de lado. E outra coisa, como que eu percebo isso? Quando eu estou em sintonia com as leis divinas. Eu acessando essas leis divinas que estão na minha consciência, eu tenho condições de avaliar aquela comunicação. Não é julgar a comunicação, não é falar mal daquele espírito, mas é perceber quando a comunicação não vem de espíritos ligados a Jesus. E, infelizmente, nós somos espíritos ainda em desenvolvimento moral. Então, quando nós desencarnamos, a gente não vai mudar só porque desencarnou. Desencarnou, virou santo. Não, de jeito nenhum. Nós vamos continuar com as nossos mesmos pensamentos, os nossos mesmos sentimentos, né? Então devemos tomar muito cuidado com isso e não achar que porque muitas vezes até nós fazemos com que esses espíritos que desencarnem se tornem se achando nesse poder, porque a gente começa a evocar, começa a fazer pedido para ele, né? E aí nós nos perdemos no nosso próprio livre-arbítrio. Então, é assim, uma coisa que está me ocorrendo agora, às vezes não, quando desencarna o pai, a mãe, ou uma avó, parentes muito próximos, que são desencarnes difíceis para nós, né? Ainda na nossa pequenez desse desprendimento dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, e a gente fica evocando toda hora. Ai, pai, me ajuda.
me faz isso. Ai, mãe, me ajuda, me faz aquilo. Nós acabamos por perturbá-los, porque eles também precisam de um tempo, eles precisam de estarem livres para poder seguir o seu caminho. Eles vão nos ajudar com certeza sempre, com suas orações. Né? E aí nós perturbamos a eles, nós não damos a oportunidade que eles partam para a sua nova vida, né, para que cresçam, para que se espiritualizem mais ainda, né, para que continuem sua jornada. A gente prende eles aqui e ainda fica achando que a gente só consegue as coisas porque eles que fizeram por nós, né? Não tirando o mérito de nada disso, de ninguém, porque pai e mãe, ou as pessoas que cuidam, que têm um carinho maravilhoso pelo ser, jamais deixará de ajudar. Mas quando desencarnado e que compreendem a sua situação de desencarnado, ajuda-se com as orações. Então confiemos que sozinha nós nunca estamos. E tomamos cuidado com quem nós chamamos para nos auxiliar. Isso também é muito importante. Lembrai-vos ainda de que quando uma verdade deve ser revelada à humanidade, ela é comunicada, por assim dizer, instantaneamente a todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios, e não a este ou aquele com exclusão dos outros. Não tem privilégio, né? Não tem privilégio. Ninguém é médium perfeito. Se estiver obsedado, e há obsessão evidente quando um médium só recebe comunicações de um determinado espírito, por mais elevado que este pretenda ser. Em consequência, todo médium e todo grupo que se julguem privilegiados em virtude de comunicações que só eles podem receber e que, além disso, se sujeitam a práticas supersticiosas, encontram-se indubitavelmente sob uma obsessão bem caracterizada. Sobretudo, quando o espírito dominante se vangloria de um nome que todos, espíritos e encarnados, devem honrar e respeitar, não deixando que seja comprometido a todo instante. Então, olha só, o que ele está nos dizendo aqui, né? Aqui ele está dando um recado muito grande aos médiuns, aqueles que recebem a comunicação dos espíritos mais diretamente, que têm esse intercâmbio com os espíritos. O quanto de cuidado devemos ter, né? E porque muitas vezes recebe uma comunicação de um espírito protetor, de um amigo protetor, de um espírito mais de luz, e já acha que ele é só através dele que esse espírito vai se manifestar. E não é assim. Todos os espíritos se manifestam onde a qualquer médium que seja do bem, né? E aí, quando acontece a obsessão? A obsessão é quando nós nos mantemos ligados a esses espíritos que vão nos enchendo de orgulho, vão nos enchendo de vaidade, né? Que nós somos bons, que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós somos os melhores médiuns da casa, do lugar onde do nosso templo religioso, que nós somos. Quando eles envaidecem, começam a envaidecer o médium, precisa se tomar muito cuidado, porque depois a gente acha que a gente é de verdade e vai se aproximar de quem de nós? Espíritos com essas mesmas características de poder, de vaidade, e aí muitas vezes aí o médium não consegue se livrar desse seu, começa fica tão forte isso nele que ele não enxerga as possibilidades de mudança, porque a mediunidade é um compromisso do espírito, é muito mais responsabilidade, porque ela é para o espírito se transformar. Então ele precisa estar atento a tudo o que ele recebe de comunicação. E mesmo a intuição,
quando nós recebemos uma intuição, nós temos que pensar, analisar aquela intuição. Que caminho vai me levar àquela intuição? Né? Por isso nós temos que estar sempre vigilantes com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, para que essa intuição ou esses espíritos dos quais nós ajudamos através da mediunidade, eles percebam, né, que eles não vão ter guarida com aquele médium que está tentando se esclarecer, que está no caminho de se melhorar, né? Porque não são só os médiuns. E os médiuns, eles não são privilegiados por ser médiuns. Não. Eles assumiram uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito grande para auxiliar encarnados e desencarnados. Mas, acima de tudo, que essa grande comunicação que existe seja em seu benefício, lhe faça reflexões importantes, porque primeiro é para nós, é para o médium, qualquer comunicação. Por isso temos que avaliar. Essa comunicação vai me trazer transformações para o bem ou não? E aí eu posso avaliar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou seguir. Como que eu devo dirigir meus pensamentos para atrair bons espíritos que venham realmente a ajudar, podendo proporcionar ajuda aos espíritos desencarnados que estão em sofrimento, né? Mas não aceitando que esses falsos profetas venham falar em nome de espíritos de escola e a gente acredite neles. Precisamos tomar muito cuidado. As obsessões acontecem quando abrimos a guarda e nos assim enaltecemos com os elogios, porque uma coisa é o elogio, outra coisa é a fascinação que os espíritos, não é fascinação, mas agora eu não lembro o termo, me desculpem, porque o elogiar é uma coisa e exaltar é outra, né? Então o elogio nos faz progredir, nos faz enxergar que estamos no caminho certo, que nós precisamos sim continuar no trabalho e no nosso desenvolvimento. Agora, quando a exaltação, aí já é outra coisa, aí a gente fica, aí vai se achar o melhor, o bambam da coisa e vai continuar patinando nas suas próprias dificuldades. É incontestável que, submetendo-se ao cadinho da razão e da lógica, todas as observações sobre os espíritos e todas as suas comunicações, será fácil rejeitar o absurdo e o erro. Um médium pode ser fascinado e um grupo enganado, mas o controle severo dos outros grupos, com o auxílio do conhecimento adquirido e a elevada autoridade moral dos dirigentes de grupos, as comunicações dos principais médiuns, marcadas pelo cunho da lógica e da autenticidade dos espíritos mais sérios, rapidamente farão desmascarar esses ditados mentirosos e astuciosos procedentes de uma turba de espíritos mistificadores e ou malfazejos. Então, assim, os espíritos, então, como eu disse, nós continuamos sendo quem somos. Aqueles espíritos que gostam de fazer brincadeiras, gostam de perturbar os ambientes, eles vão continuar fazendo desde que ele encontre médios que atendam às suas necessidades. Então, e a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes a gente tem aquilo como sendo nosso e no fim nós estamos sendo obsediados. O cuidado que nós temos que ter vigiando os nossos pensamentos, né? E aqui ele fala o conhecimento adquirido, nós precisamos estudar, porque a gente conhecendo essas questões do Evangelho de Jesus, nós vamos aprendendo a observar, a ouvir com atenção, a ler e conhecer a fala dos espíritos de luz. Não conhecer na minúcia, mas a gente vai pelos termos que a gente ouve, o incentivo que eles trazem nas comunicações, e isso é através do conhecimento e da oportunidade que nós vamos tendo, pouco a pouco, de crescer, da nossa, desenvolver a autoridade
moral. Porque todo mundo, né, nós estamos aqui no mundo para trabalharmos com a nossa moralidade. E esse crescimento da moral vem com o conhecimento e com o exercício constante, diário, de fazermos, caminharmos seguindo os ensinamentos do Cristo através do seu Evangelho de luz. Parece fácil, porém não é. Mas está aqui a oportunidade de estudarmos, de refletirmos com mais profundidade, de buscarmos nos templos religiosos que estamos os estudos para nos aprofundarmos e podermos, assim, estarmos mais seguros conosco mesmo, até para percebermos quando temos uma intuição, quando ela é do bem e quando ela não é uma intuição de um amigo espiritual superior. Eu sempre penso uma coisa assim que eu já observei muitas vezes, que os espíritos de luz, quando eles não dão uma intuição, é assim, pensou, a gente fala assim, nossa, que grande ideia eu tive, né? A gente já acha que é a gente. E aí, ela vai embora. Você pensou, pescou, não pescou, já era. Agora, quando é uma coisa que não é tão boa, fica martelando na cabeça. Tipo assim, eu não falei? Olha só o que ele fez. Olha só como ele olha para você. Olha só como as coisas estão. A gente fica com isso na cabeça dia e noite. Então, nós precisamos nos compenetrar e perceber qual está sendo o nosso pensamento. Para que a gente pare, fale conosco mesmo, nem vá lá na frente do espelho. Esse não é um pensamento meu e eu não quero isso para mim. Faça uma oração e fique atenta, porque daqui a pouco o teu amigo espiritual e os amigos de luz vão te dar uma intuição. Mas a gente tem que estar esperto, porque eles não podem nos impor uma ideia. Eles podem lançar, para que a gente até ache que é a gente mesmo. Mas nós vamos refletir naquela ideia, nós vamos ponderar, nós vamos analisar, para depois realizar, né? Então, nós temos que estar bem atento a isso, tá bom? Então, fica aqui o convite para que a gente possa ler novamente a lição, calmamente. Se essas reflexões elas podem auxiliar, que cada um possa fazer as suas próprias e colocar aqui, escrever no seu evangelho algumas reflexões, né? E vendo que com o tempo, quando você volta naquela lição, aquelas reflexões já não fazem mais sentido, porque você já tem outra compreensão, você já tem outras ideias e vai se desenvolvendo à medida que vai modificando, vai passando o tempo, nós vamos assim observando como nós mudamos, né? E aqui é só uma ideia, né? Esse capítulo ele nos mostra isso, que a gente tem que estar atento aos nossos pensamentos, temos que estar atento àqueles que são médios com as comunicações, com os espíritos que com eles se comunicam de qualquer forma, através da psicografia, através da fala. Precisamos estar atentos para não sermos enganados e ter uma verdade, uma inverdade, como se fosse a verdade. Então, sempre basear aquelas palavras que a gente recebe, porque não importa quem manda para a gente, importa que aquelas palavras que são trazidas para nós, elas tenham a sua base nas leis divinas. E ela vem para incentivar, vem para nos fazer, nos mover a modificar. E aí nós estaremos no caminho certo para atender às necessidades de todos, né? De nós e daqueles que estão à nossa volta, para quem a gente pode estar disseminando as ideias. Então vamos, neste momento, partir para outra parte do nosso trabalho. E vamos agora fazer o nosso passe, que nesse momento, no momento do passe, nós não precisamos e não podemos pensar em ninguém, não devemos, porque neste momento somos nós que vamos receber. E aí depois, na hora das vibrações, que já estamos fortalecidos, aí nós vamos
a auxiliar os espíritos amigos a levar àqueles entes queridos o que eles também precisam. Então vamos, neste momento, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, depois dessas reflexões que fizemos, vamos nos preparar para receber o passe, sentindo que vamos relaxando, e à medida que vamos inspirando e expirando, vamos percebendo as vibrações salutares que vêm de Jesus, através desses passistas benditos da nossa casa, que essas vibrações penetram em nós, percorrendo por todo o nosso corpo. Vamos sentindo um calor a percorrer por ele, limpando todos os órgãos, limpando a corrente sanguínea. Nos fortalecendo física e espiritualmente. Essas vibrações nos envolvem também em volta do corpo, percorrendo o campo energético, iluminando que as vibrações que podíamos estar, Jesus, de cansaço, de estresse, de tristeza, se dissipem nesse momento com este passe e nós possamos sentir novas energias a nos envolver. Sentimos que estamos leves e felizes por tantas bênçãos que recebemos. E assim vamos nos manter por toda a nossa semana, com pensamentos positivos, com pensamentos no bem, com leituras edificantes, com reflexões importantes sobre a nossa própria condição de espíritos imortais vivendo na Terra. E porque somos tão gratos, Senhor, por toda esta luz e este amparo que recebemos, doamos a Ti também, Senhor, essas energias fortalecedoras, para que podeis transformar em bálsamo e nos unindo a tantas outras orações que nesse planeta acontecem nesses momentos, dando-nos as mãos. Vamos abraçar a nossa terra e doar para ela todo o nosso amor, a nossa gratidão pela oportunidade da reencarnação. E Jesus, aproveitando este feixe de luz que formamos,
transforma-o em chuva de bênçãos, para que caia sobre todos os encarnados e desencarnados deste orbe terrestre, para que todos que passam pelos momentos de testemunho nesta terra bendita, quer seja física ou moral, espiritual, se sintam amparados e fortalecidos. Acolhidos e sentindo uma força ao os envolver, para que esta jornada seja de luz e progresso para cada alma. E te rogamos, Jesus, que com toda esta luz envolvendo este planeta, possamos despertar para vivenciarmos as leis divinas no nosso dia a dia. Por toda a gratidão que sentimos neste momento, por toda a luz que envolve o nosso lar, os nossos entes queridos e nós mesmos, a nossa imensa gratidão, Jesus. Que nós sejamos servidores fiéis na nossa jornada para podermos auxiliar, nos auxiliar e a tantos que cruzam o nosso caminho. Muito obrigada, Senhor. E mais uma vez te pedimos que fique conosco, porque tudo faremos para estar contigo também. Graças a Deus, graças a Jesus por este momento de luz em nossas vidas, em nossos lares e em toda esta terra bendita. Que assim seja. Bom, meus amigos, minha imensa gratidão pela oportunidade da realização desse Evangelho, pela oportunidade que esta casa bendita me oferece deste trabalho, pela oportunidade das vibrações e da companhia de todos que aqui que estão, através de suas vibrações, tão presentes nesses momentos, né? Porque estamos uns dentro dos lares dos outros, através das nossas vibrações, através de todo o carinho que possamos sentir uns pelos outros. Gratidão imensa, imensa. Lembrando que esse Evangelho acontece todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas, nas lives no Face da Sociedade Espírita Filantrópica Irmã Francisca da CESFIV. Então que Jesus nos abençoe o propósito, nos ampare, nos fortaleça, que tenhamos uma semana repleta de luz, de paz, de esperança e muito amor em nossas vidas. Seja conosco, Jesus. Minha gratidão imensa e até terça-feira que vem, se Deus assim o permitir. Muito obrigada.